Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar com vocês aqui nessa noite, muito bom voltar ao seminário, voltar a essa casa que tão bem me acolheu ano passado, onde eu pude partilhar um pouco, pude lecionar. Eu agradeço a Deus pela a vida da direção do seminário, pela vida de vocês. Acho que todos que estão aqui passaram na minha mão, tirando os professores que aqui estão, mas todos os alunos que aqui estão, eu acabei dando aula para vocês. Para mim é uma alegria poder voltar aqui, poder compartilhar um pouco desse tema que é tão importante para a nossa vida enquanto aluno de teologia, para a nossa vida enquanto professor de teologia, para a nossa vida enquanto cristão de uma maneira geral, né? Nós teremos, durante essa semana teológica, a oportunidade de ouvir pessoas muito bem preparadas na área que vão falar, né? Nós temos a oportunidade de ouvir o professor Solano, eu acho que amanhã. Nós temos a oportunidade também de ouvir a irmã Durvalina. E mais na frente vocês também terão a oportunidade de ver o pastor Bertoldo Gatz e falar um pouquinho com vocês sobre áreas distintas da necessidade do ensino teológico. Na verdade, o tema de pensar sobre o ensino teológico brasileiro surgiu aqui no seminário um pouco atrás ainda. O reverendo Kim, que pensou nessa proposta de refletir um pouquinho sobre o ensino teológico no Brasil. E hoje nós vamos pensar especificamente sobre uma faceta, uma maneira de se pensar sobre esse tema, que é o ensino teológico e a prática da piedade, um desafio à integralidade da nossa fé. A gente vai ver um pouquinho sobre como houve uma dicotomia entre a teologia e a prática nos últimos anos, de uma maneira geral na história da igreja e também um pouco na história do ensino teológico brasileiro. Mas a gente vai ver como os reformadores entendiam a prática e o ensino teológico. A gente vai ver um pouquinho sobre esse conceito, que é o conceito da piedade dentro do pensamento de Calvino e depois dentro do pensamento dos reformadores de uma maneira geral. E no final, pensando um pouco sobre uma possibilidade, uma maneira de se fazer teologia que eu entendo que é uma maneira saudável, né? Então a gente, antes de dar início à nossa conversa, a gente vai orar ao Senhor pedindo graça para que possamos caminhar bem essa noite. Pai, muito obrigado, eu te agradeço pela oportunidade que tenho de estar aqui falando de algo que eu tenho por convicção na minha vida, de que a verdadeira teologia conduz a uma prática de vida relevante, que a verdadeira teologia conduz a uma piedade de vida. Sei que estou longe de viver plenamente tal prática, por isso eu te peço perdão, mas peço que o Senhor possa usar-me, apesar das minhas imperfeições, para falar desse tema tão relevante. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja, Pai, exaltado nessa noite, que não tenhamos simplesmente um exercício teórico, mas tenhamos um exercício de culto, de devoção ao Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para dar início à nossa conversa, a gente vai conceituar duas coisas que vão ser muito importantes para a nossa conversa a partir daqui, que é conceituar ensino teológico e tentar conceituar a própria teologia em si. E para mim, eu vou fazer uso de duas definições que o reverendo Augustus Nicodemos traz em alguns textos em que ele trata sobre o tema. Ele primeiramente define educação teológica como sendo um processo de educação e formação de alunos feito por instituições de ensino teológico, visando instruí-los e prepará-los para o labor teológico e pastoral. Ou seja, falar de ensino teológico, falar de educação teológica, é falar de um processo de ensino-aprendizado, onde o tema central desse ensino-aprendizado é a teologia, e tem como objetivo instruir pessoas, tanto para o labor teológico, ou seja, para refletir teologia, para produzir teologia, para entender a teologia, como para uma prática pastoral, né? Ao longo dos anos, isso tem mudado um pouco no Brasil, mas as instituições de ensino teológico no Brasil surgem de maneira inicial, tendo por objetivo primário a formação dos seus obreiros, a formação prioritariamente, inicialmente, de pastores e mais na frente de obreiros de uma maneira geral. Hoje em dia isso já mudou um pouco, né? Pessoas buscam o seminário para se aprofundar em teologia e para outras questões mais, mas o caráter pastoral de uma maneira, não stricto sensu, mas de uma maneira lato, de uma maneira mais abrangente, também faz parte dessa definição e dessa conceituação de ensino teológico. Mas
dessa conceituação de ensino teológico, a gente tem um outro problema, que é o que é a própria teologia, né? E o reverendo Augusto define teologia da seguinte forma: teologia é o estudo sistematizado da revelação especial de Deus, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, tendo como fim último glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento e obediência à sua palavra. Queridos, só essa definição daria para a gente conversar aqui por muito tempo, porque dessa maneira nós já compreendemos algumas verdades. Primeiro, nós temos uma falsa compreensão de que teologia é o estudo de Deus, mas a teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo daquilo que Deus se revelou, ou seja, o estudo da revelação especial de Deus. Normalmente é um estudo sistematizado, ou seja, é um estudo didático, compartimentalizado, que visa facilitar aquele processo anterior, que é o processo de ensino-aprendizado. Tem como base as Sagradas Escrituras e tem como fim, mais uma vez, glorificar a Deus através do conhecimento, ou seja, da compreensão que nós temos da verdade revelada de Deus e da obediência à sua palavra, ou seja, do compromisso prático que nós adotamos em viver aquele conhecimento que nós obtemos. Tendo isso em mente, gente, eu gostaria de falar que o ensino teológico, de uma maneira geral, é extremamente fascinante, né? Todos que aqui estamos fazemos parte, de alguma forma, desse grande pensamento teológico, quer como aluno, quer como professor. Talvez alguns que nos ouçam não estejam diretamente ligados a isso, mas teologia é, de fato, um campo fascinante. Estudar teologia fascina. Eu amo, gosto muito de estudar teologia, mas o estudo teológico e esse fascínio do estudo teológico pode ser uma grande tentação. Porque a gente pode ser tentado a ficar simplesmente no fascínio da teologia, no belo da teologia, naquilo que faz os nossos olhos brilharem e o nosso coração pulsar, mas esse fascínio ser algo distante da realidade prática das nossas igrejas, da nossa vida diária, das nossas famílias, do nosso trabalho, do nosso exercício enquanto cristão na vida diária. E é sobre essa dicotomia gerada ao longo da história que nós nos deteremos nessa noite, ou seja, a necessidade que nós temos de que o ensino teológico, de que a capacitação teológica, que a teologia esteja integrada a uma prática de vida relevante, que o ensino teológico reflita sobre Deus e sua obra, mas que essa reflexão sobre Deus e sua obra seja reverberada, seja desembocada numa prática de vida conivente. Primeiramente, porque isso é o que a própria Sagradas Escrituras defendem, né? Gostaria de citar 2 exemplos disso. O primeiro é o exemplo de Romanos, que após falar de 11 capítulos de profunda teologia, Paulo desemboca numa profunda adoração, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Mas no início do 12º capítulo de Romanos, nós temos a expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando é que a teologia que ele apresentou desemboca em adoração e que essa teologia e adoração desemboca numa prática de vida. Os últimos 5 capítulos de Romanos são estritamente práticos e fruto da teologia apresentada. Um outro exemplo, está dentro ainda da teologia de Paulo, a gente encontra em Efésios 4:1, Paulo diz: rogo-vos, pois, que vivais de uma maneira digna da vocação ao qual fostes chamados. Paulo está integrando os 3 primeiros capítulos de sua carta, que são de profundo conhecimento teológico e doutrinário, a uma vida de conformidade com tal conhecimento, de prática relevante, que é o que é apresentado nos 3 capítulos finais do livro de Efésios. Então, tendo essa ideia na mente de que isso não é algo simplesmente que a teologia propõe, mas é algo que a Bíblia propõe, eu gostaria de mostrar como a gente vai trabalhar aqui nessa noite, mostrar como a nossa conversa vai ser estruturada. Primeira parte da nossa conversa, eu vou falar sobre o grande divórcio, quando a teologia se distanciou da vida cristã. Eu vou tentar mostrar um pouco historicamente de como houve esse distanciamento, o porquê deste distanciamento. A gente vai refletir então como ocorreu essa dicotomia historicamente falando.
No segundo momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre como o conceito de piedade ele é central na teologia de João Calvino. E vocês vão compreender como esse conceito de piedade rompe com essa dicotomia vigente apresentada anteriormente. Aí a gente vai dar um intervalozinho de 10 minutinhos para vocês respirarem um pouco. Aí a gente volta, a gente vai falar sobre a piedade reformada de uma maneira geral, não mais se detendo simplesmente ao pensamento de Calvino, mas de uma maneira geral, mostrando como essa piedade propõe que a teologia seja uma reflexão que desemboca numa vida diária. E por último, a gente vai ter um momento que eu chamo de aprendendo com Calvino a fazer uma teologia integral. Como duas expressões latinas do pensamento de Calvino podem ser um guia para o nosso fazer teologia ainda hoje, quer de uma maneira formal, como no ensino teológico do seminário, quer de uma maneira informal no ensino teológico da sua casa, porque todo indivíduo tem uma teologia, ou seja, tem um conhecimento de Deus e de sua obra. A gente pode ter uma boa ou uma má teologia, e isso está ligado estritamente ao quão perto essa teologia está das Sagradas Escrituras. Tendo isso em mente, a gente vai caminhar. No final de cada uma dessas partes, a gente vai ter um momento, se você quiser fazer uma pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa, algum comentário, a gente vai tentar, no final de cada parte dessa, ter esse momento. Então vamos lá, queridos. O grande divórcio, quando a teologia se distanciou da vida cristã. Eu adotei esse título, o grande divórcio, baseado num livro que, por mais que não se trate do tema, eu creio que o título dele é extremamente relevante para com o tema. O escritor inglês C.S. Lewis tem um livro chamado O Grande Divórcio, e eu creio que C.S. Lewis foi uma das pessoas que conseguiram integrar a teologia à vida prática, e até mesmo a vida prática de algo que a gente às vezes não une de maneira nenhuma, porque ele conseguiu unir teologia à literatura de uma maneira geral e ainda uma literatura infantil, como ele fez nas Crônicas de Nárnia. Mas o meu objetivo não é tratar do livro dele, porque o livro dele não trata do assunto, mas eu peguei simplesmente a ideia do grande divórcio para trabalhar sobre a ideia de que a dicotomia, a separação de teologia e de prática foi um dos grandes divórcios ocorridos ao longo da história da igreja. Primeiramente, isso é fruto de uma dicotomia medieval. Quando a gente estuda a história da igreja medieval, a gente passa a compreender como a igreja propôs uma vida compartimentalizada em duas esferas. A esfera do sagrado e a esfera do profano. É muito comum notar isso ao longo da Idade Média. Houve a sacralização de algumas áreas da vida e outras áreas da vida foram deixadas no círculo, vamos dizer assim, do profano. Isso é tão forte que até hoje em dia tem isso, de alguma maneira. Vocês talvez já passaram, ou se vocês já foram em algum momento da sua vida, vocês notam isso muito em algumas festas do catolicismo romano, né? Existe a festa da igreja, existe a festa profana, que às vezes acontece na praça da cidade. Isso é bem comum de ver, né? A pessoa vai para a igreja e tem a parte sacra da festa, e depois vai para a praça e tem a parte profana da festa. Um exemplo histórico disso foi o monasticismo. O monasticismo surge na história da igreja como uma resposta a uma espiritualidade mais sadia por parte dos monges, ao olhar o atual cenário de baixa moralidade da igreja, do clero e da sociedade de uma maneira geral, se buscou criar guetos, se criar monastérios, se criar um mundo fora do mundo existente. Esse mundo seria o mundo da espiritualidade. Então, espiritualidade, meditação, contemplação entraram nessa vida do sagrado, enquanto o trabalho, o construir, o labor social caiu na esfera do profano. Então, houve essa dicotomia. A igreja meio que saiu do mundo, inicialmente por uma razão justa, porque eles queriam se manter mais puros, mais santos, mas descumprindo o mandamento bíblico que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós devemos ter uma vida em uma espiritualidade sadia, no entanto, nós devemos ter ela no mundo, dentro do mundo, vivendo para a glória de Deus na nossa vida e lida diária. Isso é, de alguma forma, rompido com a reforma protestante, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A reforma protestante tem uma visão integral de vida. Ela não propõe que a vida humana é vivida em dois
guetos, ou seja, no sagrado e no profano, mas propõe uma visão holística da vida e do mundo e da própria teologia. Ou seja, a Reforma Protestante diz, não, nós somos sacerdotes na vida diária, o que aprendemos de Deus precisa desembocar numa vida diária, mas antes de me deter ao pensamento reformado, que na verdade vai ser a grande exposição dessa palestra, eu vou mostrar um pouquinho de por que no atual cenário, que nós somos frutos de uma história, na verdade, essa dicotomia foi tão bem acentuada. Quando a gente estuda, vai mais um pouquinho e chega na idade moderna contemporânea, a gente vê que o ensino teológico sofreu influência de alguns pensamentos, de algumas correntes de pensamento. Inicialmente, o próprio Renascimento, que foi uma bênção e uma dádiva para o protestantismo, pois levou a igreja a voltar aos clássicos e levou os teólogos a voltarem às línguas originais e ler a Bíblia nas línguas originais. O próprio Renascimento já contribuiu negativamente, colocando o homem como a razão explicativa de todas as coisas e não o próprio Deus. É bem comum de notar isso quando a gente vê, por exemplo, a arte. A arte renascentista, ela é muito focada no homem, ao contrário da arte medieval, que mesmo tendo uma visão teocêntrica distorcida, era voltada para Deus. Quando a gente chega na Idade Moderna, a gente vê que o homem passa novamente a vigorar como centro e a razão explicativa de tudo. Mas mais para frente, no século XVIII e século XIX, dois pensamentos vão ser muito importantes para acentuar essa dicotomia, que foi o iluminismo e o racionalismo. O iluminismo e o racionalismo está ligado à produção de conhecimento. E está ligado estritamente à ideia de que todo conhecimento tem que ser explicado racionalmente. Então, quando o iluminismo e o racionalismo propuseram de que tudo tinha que ser explicado racionalmente, isso teve uma grande influência no pensamento e na produção teológica. A produção teológica, então, caiu em vários desníveis. Por exemplo, alguns teólogos, como a gente vai ver numa citação do próximo slide, quiseram, por exemplo, adequar o iluminismo à fé cristã e aí chegou no deísmo, que é uma proposta teológica de que existe de fato um Deus, ele criou todas as coisas, mas esse Deus não se relaciona com a criação, não se relaciona com a história. Isso é mais ainda acentuada com o liberalismo teológico. Na verdade, a influência do iluminismo e do racionalismo se torna a gênese do liberalismo teológico. O que o liberalismo teológico faz? Ele olha para as Escrituras e, como essa base de pressuposto de que nada que não seja racional deve ser levado em conta como conhecimento, o que acontece? Tudo que não pode ser explicado racionalmente na Bíblia, eles deixam de lado. Então, ressurreição, nascimento virginal e tantas outras coisas, imputação penal de pecado, a própria narrativa do Gênesis, tudo isso que não pode ser explicado pela razão foi deixado de lado pela teologia liberal. Mas como houve essa lacuna deixada de lado pela teologia liberal, ela foi enxertada com outros temas. E temas normalmente de cunho mais social. Então a teologia liberal começou a falar muito sobre justiça de uma maneira geral, sobre pobre, sobre a integralização da vida de uma maneira, sobre o meio ambiente, sobre outras coisas para, vamos dizer assim, colocar alguma coisa nessa lacuna que foi criada. Mas o que acontece? A igreja protestante ortodoxa gera vamos dizer, uma resposta ao liberalismo teológico, que foi o fundamentalismo teológico. Hoje essa palavra fundamentalista ela é muito vista de uma maneira negativa nos nossos ciclos, né? Mas de fato o fundamentalismo foi algo muito importante na história da igreja, porque se não fosse o fundamentalismo teológico, a igreja de uma maneira geral estaria imergida no liberalismo teológico. Então o fundamentalismo disse o quê? Não! Nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos no nascimento virginal, nós acreditamos na narrativa do Gênesis. Eles se apegaram de fato e de uma maneira saudável, de uma maneira louvável, às verdades reveladas. Só que o que aconteceu? Como alguns temas de cunho prático tinham sido abarcados pelo liberalismo teológico para, vamos dizer, colocar algo nessa lacuna deixada
pelo fato de que eles tiraram tudo aquilo que é transcendente da teologia, fez com que o fundamentalismo teológico se afastasse de tais temas, que não tinham nada de errado em si. Então o que aconteceu, gente? E é desse afastamento, vamos dizer assim, do fundamentalismo teológico, de alguns pontos da agenda teológica do liberalismo, que surge, vamos dizer, a ratificação mais moderna dessa dicotomia. E é interessante notar isso, por exemplo, na história do ensino teológico brasileiro. Quem aqui está há mais um tempo nessa caminhada vai lembrar um pouco disso. No século XX, quando algumas expressões do liberalismo teológico chegam no Brasil, por influência de norte-americanos, e chegam em seminários teológicos brasileiros, o que acontece? Alguns seminários caem no liberalismo teológico, mas a parte ortodoxa do protestantismo brasileiro se levanta com expressões fundamentalistas, e louvado seja Deus por isso, né? Se mantém fiel às Sagradas Escrituras, mas fez a mesma coisa. Tudo que de alguma forma lembrasse liberalismo teológico estava fora da pauta. Por isso que é bem comum a grande ênfase doutrinária, a grande ênfase teológica, a grande ênfase do bloco duro da teologia nos nossos seminários, porque graças a Deus eles foram influenciados em muito pelo fundamentalismo teológico. No entanto, como alguns temas que eu vou citar de uma maneira esporádica à medida da nossa conversa aqui, fazerem parte dessa agenda que estava mais ligada ao liberalismo teológico, mesmo que esses temas não tivessem nada de liberalismo teológico, como a gente vai ver daqui a pouco, foram deixados de lado. Então, gente, teologia passou a ser vista como algo que não tem nada a ver com a minha prática diária, não tem nada a ver, por exemplo, com a minha posição política, não tem nada a ver com a minha vida enquanto marido, não tem nada a ver com a minha posição com relação ao cuidado do pobre, com relação à justiça social. A teologia foi deixada simplesmente ligada a temas mais intelectualizados, mais subjetivos que foram abordados. Então, se acentuou essa dicotomia. Vamos ver uma citação que vai clarificar um pouco disso que eu disse, que é uma declaração do próprio Dr. Augusto Nicodemos sobre o tema. Ele diz o seguinte: por exemplo, quando surgiu o iluminismo no início do século XVIII, com sua pressuposição fundamental que Deus tem de ficar de fora do conhecimento humano, a academia cristã foi confrontada por ele quanto ao conceito de verdade e do método de pesquisa. E não muitos teólogos protestantes aderiram ao movimento iluminista. Não é que eles se tornassem ateus ou agnósticos, mas sim que tentaram combinar as demandas do iluminismo com as verdades da fé cristã. Surgiu então, por exemplo, o deísmo. O deísmo é um termo aplicado ao pensamento dos teólogos livre-pensadores do século XVII e XVIII, que procuraram compatibilizar a crença em Deus e o racionalismo do iluminismo. O deísmo afirma a existência de Deus, mas nega sua intervenção na história humana, que por meio de revelação, quer por meio de milagres ou da providência, dá-se o surgimento do liberalismo teológico, que rapidamente invadiu os seminários e faculdades de teologia. A academia reformada jamais seria a mesma depois disso. É interessante, gente, que como até mesmo a resposta nossa ao liberalismo teológico gerou algumas consequências na nossa vida e na nossa prática e na nossa maneira de se fazer teologia. Muitas vezes a gente não consegue fazer o link entre o nosso atual estado com a nossa história passada. Mas eu gosto muito de pensar que o nosso atual cenário é sempre fruto de uma história passada. E se nós estamos aqui, como estamos, nós estamos por algo que aconteceu atrás. E refletir sobre a história é algo muito importante. A maioria dos alunos aqui foram alunos meus de história. Então, eu sempre que vou falar de alguma coisa, eu sempre acabo caindo um pouquinho na história, porque entender a história é entender um pouquinho do atual quadro. Então, fechando essa primeira parte, que é uma parte mais introdutória, o que é que nós temos aqui? Nós temos que existia inicialmente uma dicotomia medieval entre o sacro e o profano.
Essa dicotomia foi rompida pela Reforma Protestante, mas ela foi de alguma forma voltada à tona quando aconteceu o advento do liberalismo teológico, que ao tirar tudo aquilo que era transcendente da teologia, acabou abordando alguns temas mais práticos e mais ligados à vida social, e por esses temas estarem dentro da agenda teológica do liberalismo, acabou sendo visto por parte do fundamentalismo teológico como algo que não necessariamente deveria ser debatido, ou se deveria ser debatido, deveria ser colocado em segundo plano. E houve então uma acentuação dessa dicotomia, ou seja, da teologia e da prática, da ortodoxia e da ortopraxia, daquilo que eu creio com aquilo que eu vivo. Mas a minha ideia hoje é mostrar que essa dicotomia, primeiramente, não é bíblica, como eu já falei, e em segundo momento não é próprio da nossa teologia, da teologia reformada. A teologia reformada ela é um dos poucos sistemas teológicos que tem uma visão de todo, que tem uma visão que abrange tudo, gente. É muito interessante notar isso. Existem teólogos reformados que falam, por exemplo, da arte e de como o belo expressa a glória de Deus. A gente vai ver teólogos reformados falando sobre sistemas políticos, sobre sistemas econômicos, sobre justiça social, sobre tantos outros temas que muitas vezes no nosso atual cenário são vistos com certa desconfiança, por não ser tão claramente abordado às vezes pelos nossos pensadores atuais. Então, vamos tentar refletir um pouquinho sobre como a gente pode romper essa dicotomia em cima de um conceito bem típico da teologia de João Calvino. Como a gente falou, a retirada de alguns temas da agenda teológica ortodoxa foi fruto dessa ideia de que tais temas estariam mais próximos do liberalismo teológico, ou às vezes da teologia da libertação, por exemplo, na América Latina, do que se deveria. Então vamos lá para a centralidade da piedade na teologia de João Calvino. Primeiro, gente, é interessante notar a ausência do conceito de piedade na produção teológica atual. Deixa eu perguntar para vocês aqui, todos vocês estão envolvidos de alguma forma com o processo teológico, e se eu perguntasse para vocês quantas vezes vocês foram confrontados na academia teológica pelo conceito de piedade, vocês talvez me dissessem que talvez nunca tivessem ouvido falar disso, ou que se ouviram falar disso, não ouviram tão claramente. Mas é interessante notar que piedade, principalmente dentro da teologia de João Calvino, é algo central. Existe um teólogo chamado John T. McNeill que chega a afirmar que a teologia de Calvino é a piedade descrita em amplitude. É como se ele estivesse dizendo, olha, todo o labor teológico de Calvino é piedade. E é uma piedade tentando ir à amplitude dessa piedade. É como se esse teórico estivesse dizendo, olha, para Calvino não existe teologia sem piedade. E na verdade a piedade está presente em todo o seu labor teológico. Então surge uma pergunta, mas o que era piedade para Calvino? Então a gente vai tentar ver a partir de agora, primeiro o que era piedade para Calvino, como a piedade estava ligada ao conhecimento e à produção teológica, e como isso estava ligado à nossa integralidade, ao rompimento dessa dicotomia que a gente falou até agora. Então vamos lá. Calvino define piedade assim. Primeiro catecismo de Calvino, ele afirma: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como um pai, ao mesmo tempo em que o teme e o reverencia como Senhor, aceita a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que teme a morte. É interessante que Calvino coloca algumas coisas nessa definição dele. Primeiro, que a piedade consiste em um sentimento sincero. Calvino está dizendo que a piedade consiste em uma volição interna do homem sincera, não é algo forjado. Porque a própria Bíblia condena a falsa piedade. É interessante notar como os apóstolos vão condenar uma falsa piedade, mostrando que é possível sim se ter uma aparente piedade, mas Calvino está falando de uma piedade que é verdadeira e sincera.
E essa piedade está ligada a amar a Deus como um pai, ou seja, está ligado à compreensão de que Deus é pai, mas ao mesmo tempo está ligado ao temor e à reverência de saber que esse pai é seu Senhor. Para Calvino, a gente ama a Deus como um pai, mas a gente teme e o reverencia como Senhor. E a gente aceita a sua justiça, ou seja, aceita a sua verdade e as suas pressuposições de verdade, de uma maneira tão profunda que a gente teme ofender a Ele muito mais do que nós tememos a própria morte. Calvino então diz que o nosso temor a Deus é tão forte, que a gente teme mais ofender a Deus do que a gente teme até a própria morte. E essa piedade para Calvino estava ligado a todos os aspectos da vida cristã. Vamos ver como isso fica mais claro com relação ao conhecimento, como o conhecimento está ligado à piedade. Calvino diz o seguinte: deve observar-se que somos convidados ao conhecimento de Deus, não aquele que, contente com vã especulação, simplesmente voluteia no cérebro, mas aquele que, se é de nós retamente percebido e finca pé no coração, haverá de ser sólido e frutuoso. Eu sei que algumas traduções das institutas têm um português bem difícil, né? Essa daqui é uma delas. O pessoal brinca que às vezes era mais fácil ler a tradução em espanhol do que ler a tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz, né? E às vezes é realmente verdade. Mas vamos tentar clarificar um pouco aqui. Então, piedade para Calvino está ligado a conhecer a Deus. Ele diz assim: somos convidados ao conhecimento de Deus. E eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, que para Calvino o conhecimento de Deus está ligado estritamente à teologia. Teologia é conhecer a Deus. Teologia é conhecer a Deus e sua obra. Tanto que nas Institutas, o primeiro capítulo das Institutas é sobre conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é fruto do conhecimento que nós temos de nós mesmos. E isso está ligado à piedade. Ou seja, quando Calvino está falando que nós somos convidados ao conhecimento de Deus, Calvino está dizendo assim: olha, vocês são convidados a ter de fato o labor teológico, a ter de fato o estudo, a capacitação, a conhecer a Deus. Mas não a um conhecimento de Deus que está simplesmente ligado a vãs especulações. A gente vai ver uma outra citação daqui a pouco, que é uma carta de Calvino respondendo a Socino, um teólogo da sua época, onde Calvino condena a teologia especulativa. Ou seja, Calvino condena aquilo que muitas vezes nós fazemos nos nossos seminários. É ficar discutindo especulações e inferências das Escrituras, e não verdades das Escrituras. A teologia especulativa é quando nós elucidamos sobre algo que Deus não revelou. E como eu disse que o labor teológico é fascinante, muitas vezes nós somos levados a isso, gente. Nós somos levados a ir aonde a revelação não foi. E aí Calvino diz, olha, não é esse conhecimento especulativo, mas é um conhecimento que, quando é retamente percebido, ele se finca no coração ao ponto de ele ser sólido e frutuoso. Calvino está dizendo o seguinte: conhecer a Deus, ou seja, o labor teológico verdadeiro, ele é sólido e frutuoso. Ou seja, ele cria bases sólidas no coração do homem, mas ele gera frutos. E é interessante que na Bíblia e na própria teologia de Calvino, fruto está ligado à prática, à praxis, à obra, à vida, ao viver. Então o que Calvino está dizendo é que o que nós conhecemos de Deus está intimamente ligado àquilo que nós vivemos e fazemos. E de uma maneira até mesmo não teológica, gente, eu creio plenamente que a nossa vida é fruto da nossa crença. De qualquer indivíduo, justo ou ímpio, crente ou incrédulo, esta pessoa vive de acordo com o que ela crê. Se um ateu não crê em Deus, ele não vai ter basilares morais, por exemplo, tão fortes quanto aqueles que creem numa divindade que estipula leis morais, como é o cristianismo. Se uma pessoa, por exemplo, não crê na instituição familiar como homem, mulher e que Deus abençoe isso, ela vai ter uma prática
completamente desvirtuada no que tange a família. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que para Calvino, teologia gera fruto. Conhecimento de Deus gera bases sólidas que frutificam. Será que muitas vezes o nosso labor teológico é assim? Será que nós conhecemos de Deus e esse conhecimento de Deus gera bases sólidas no nosso coração e essas bases sólidas geram vida e vida em abundância? Quero fazer uma pergunta aqui, né? Para os homens, eu quero que vocês cheguem em casa, todos os homens aqui são casados, a maioria são casados. Chega em casa, se não é casado, pergunta para a mãe. Chega em casa e faz o seguinte: olha, desde que eu entrei no seminário, eu sou um homem melhor? Mulheres, perguntem para os seus maridos: desde que eu entrei no seminário, eu sou uma esposa melhor? Se a resposta não for respondida de uma maneira positiva, reflitam que conhecimento de Deus e que labor teológico nós temos aprendido. Por quê? E eu pergunto para minha esposa quando chegar em casa, que ela está aqui na primeira fila, eu vou perguntar já agora. Se o que nós conhecemos de Deus gera uma base sólida que frutifica. Aquela carta que Calvino escreveu, olha o que ele diz aqui, respondendo a Socino. Certamente ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu, e não tenho nenhum deleite em sutilezas. Ele está dizendo você direto quanto ao assunto. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido da palavra de Deus, pois nada, senão o que é útil, é ensinado na escola deste mestre. Olha o que ele está dizendo. Tudo que as Escrituras ensinam é útil. Calvino está dizendo isso. Ou seja, todo labor teológico verdadeiramente bíblico é útil. Então, nada de virar para o professor de teologia sistemática e perguntar: professor, o que é que isso aí tem a ver com a minha vida? Porque toda doutrina bíblica é útil. É útil. Não vou mentir que existem algumas doutrinas que têm implicações mais claras do que outras. Mas não se enganem de pensar que tal ponto doutrinário não tem implicações. Pois, na verdade, a teologia é tanto uma rede de conhecimentos que se mexe num lugar, se mexe em tudo. Então, Calvino está dizendo que nada, senão o que é útil, é ensinado na escola desse mestre. Desse mestre aqui é Jesus, tá? A palavra de Deus. Ela é o meu único guia. E aquecer as suas doutrinas manifestas será a minha constante regra de sabedoria. Ou seja, aquecer-se aos ensinos da Escritura vai ser a constante regra de sabedoria para ele. Se você tem prazer em flutuar em meio a essas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe eu, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. O que Calvino está dizendo aqui, gente, é que ficar discutindo especulações etéreas não deve ser o nosso foco ao fazer teologia. Ao fazer teologia, nós precisamos meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. A edificação da minha fé. E, gente, eu creio que quando a teologia é compreendida de uma maneira correta, ela é uma ferramenta incrível para levar a pessoa a amar mais a Deus e a sua obra. Eu tive a oportunidade de conversando essa semana com alguém que tinha dificuldade por ver que muitas vezes a prática dos teólogos está distante da crença deles, né? Muitas vezes essa é uma das maiores críticas que nós temos, né? É que muitas vezes o nosso labor teológico está distante da nossa vida. E eu pude pensar e repensar na minha vida de labor teológico, de caminhada teológica, e eu pude com certeza falar, e com alegria no coração falar, que tudo que eu aprendi de teologia até hoje me fez amar mais a Deus e a sua obra, o seu Cristo, e a viver para a glória dele. É tão bom sair de uma aula de teologia onde a Bíblia é tão claramente dita e expressa, que eu saio dali amando mais a Deus, crendo mais nele, ansiando por viver para a sua glória. Por quê? Porque a gente não fica discutindo, ou não deveria ficar discutindo, especulações etéreas. Mas a gente deveria meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Por isso que quando eu propus o tema da nossa palestra de hoje, era o ensino teológico e a prática da piedade, um desafio à integralidade da nossa fé.
O que eu creio precisa ser o que eu vivo. O que eu creio é aquilo que eu devo colocar em prática. Mas vamos ver mais uma questão aqui. Essa fé e piedade para Calvino são algo inseparáveis. Olha o que é que ele vai dizer. A fé consiste no conhecimento de Cristo. E Cristo não pode ser conhecido senão em conjunção com a santificação do seu espírito. Segue-se, consequentemente, que de modo nenhum a fé deve separar do afeto piedoso. A fé deve se separar do afeto piedoso. Calvino está dizendo, a fé é conhecimento de Cristo. Fé é entender a obra, quem Deus é, quem Cristo é, a obra de Cristo. E Cristo não pode ser conhecido senão pelo Espírito. Ou seja, ele está dizendo que quem de fato faz a pessoa crer em Cristo e ter fé em Cristo, entender a obra de Cristo, é o Espírito Santo. E segue-se que de nenhuma maneira nós devemos separar fé de piedade. O que eu creio do que eu vivo. Aquilo que eu conheço daquilo que desce ao meu coração. Mente para Deus, coração em chamas. Esse foi um dos grandes lemas da teologia reformada. Eu conheço a Deus, mas esse conhecimento de Deus deve aquecer o meu coração. Deve produzir vida no meu coração. Deve então ser de fato algo que aquece o nosso coração para a glória de Deus. Mas Calvino ainda fala mais claramente que isso é inseparável, a doutrina da piedade. Ao comentar um texto de Paulo, ele diz o seguinte: Paulo sustenta que aquele falso conhecimento que se exalta acima da simples e humilde doutrina da piedade não é de forma alguma conhecimento. A única coisa que, segundo a autoridade de Paulo, realmente merece ser denominada de conhecimento é aquela que nos instrui na confiança e no temor de Deus, ou seja, na piedade. O que Calvino está dizendo é o seguinte, gente, olha, não existe doutrina bíblica, não existe conhecimento doutrinário, não existe verdadeira teologia desassociada de piedade. Ele diz, pode existir falsa teologia, falso conhecimento, falsa doutrina, que se exalta acima do viver diário, mas o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, das suas obras, a verdade revelada nas Escrituras, aquilo que Deus propõe nas Escrituras, esse conhecimento está ligado ao confiar e temer a Deus, ou seja, está ligado à piedade. Cada aula que você vem no seminário deve lhe levar a confiar mais em Deus, a temer mais a Deus e a viver mais e mais piedosamente. Será que nós somos conhecidos pela nossa piedade? Na verdade, isso é um tema, como eu já disse, é um conceito até bem em desuso no nosso meio, né? Mas é muito comum quando você vai ler literatura protestante dos séculos XVIII, XIX, início do século XX, se denominar os homens santos de Deus na história, homens como eu e como vocês, mas que procuraram ter um labor teológico sincero e prático, de homens piedosos. Será que as pessoas vão olhar para a gente quando a gente sair do seminário e dizer, olha, esses são um poço de conhecimento teológico? Ou será que a gente vai ser tido como homens e mulheres piedosos? Pessoas que de fato conhecem a Deus profundamente, mas que esse conhecimento se transborda de uma maneira prática e de uma maneira estritamente verdadeira no nosso relacionamento com o próximo. Gente, em síntese, para a gente encerrar esse primeiro bloco e abrir essas duas primeiras partes e abrir para perguntas de vocês. Toda a vida do cristão deve ser um tipo de prática da piedade. Calvino diz que toda a vida do cristão deve ser um tipo da prática da piedade. O que Calvino está querendo dizer é que a teologia, que está intimamente ligada à piedade, ela deve estar presente no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com o meu filho, quando eu preparo um sermão, quando eu prego numa igreja, quando eu sirvo em uma igreja, quando eu estudo para uma prova no seminário, quando eu faço uma prova no seminário,
quando eu vou pagar minhas contas no banco. Toda a vida cristã deve ser uma prática da piedade. E a piedade está ligada ao conhecimento de Deus, como já foi apresentado até aqui. Então, gente, eu entendo que o conceito de piedade dentro da teologia de João Calvino é um grito para que a teologia reformada dos nossos tempos, a teologia reformada odierna, seja e rompa com a dicotomia entre a teologia e a prática, entre a teologia e a missão, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Porque nós devemos viver todas as áreas da nossa vida relacionadas a uma prática da piedade. Então vamos escutar um pouquinho vocês. Quem tem algum comentário, alguma dúvida, como a gente está gravando, isso vai para a internet, e se eu não me engano está até passando ao vivo, estou até com vergonha, estou brincando. O Eugênio tem um microfone só para a pessoa escutar o que você for perguntar, se você for perguntar. Mas tem um afeto piedoso para com o professor aqui, e vamos compartilhar um pouquinho. O que é que vocês acham disso? Vocês acham, primeiramente, que essa dicotomia de fato existe, e vocês entenderam esse conceito de Calvino e como está relacionado ao labor teológico? Alguém se habilita? Não, primeiro, se de fato essa dicotomia é perceptível de uma maneira geral, a nossa presença da teologia e da prática, e se de fato a proposta de Calvino de piedade rompe um pouco com essa dicotomia. Na primeira parte da sua pergunta, eu também concordo. De fato, existe essa dicotomia hoje. No que diz respeito à questão desse conceito em Calvino, pressupomos nós que é um conceito bíblico. Agora, o termo conhecimento, ele é usado nas Escrituras em vários livros, em tanto Antigo, Novo Testamento, mas esse conhecimento não é usado sempre no aspecto de produzir frutos, reverendo? É minha dúvida, entendeu? Porque como o irmão sempre ligou, fez o link, né? Conhecimento, piedade, conhecimento, vida prática, e é o conceito de Calvino. Só que eu tenho lido textos Antigo e Novo Testamento que não são todos que fica claro a questão de frutos. Quando Paulo escreve as cartas, por exemplo, né? Quer dizer, ele escreve a uma igreja crente, embora uma igreja imatura, uma igreja que aparentemente não se via piedade ou frutos. E tinha um conhecimento, entendeu? É esse link, eu não estou conseguindo fazer esse link. Estou entendendo. Primeiro, a ideia defendida foi a ideia de que em Calvino o conhecimento está ligado à piedade. Eu acho que isso ficou claro para você. Isso ficou claro, isso é claro. Biblicamente, a gente tem de fato que existe um conhecimento que às vezes é um conhecimento puramente intelectualizado ou puramente teórico por parte de alguns, né? Nas Escrituras tinham pessoas que, o autor aos Hebreus 6 vai falar que eles provaram, foram iluminados, desfrutaram, mas de fato aquilo nunca tinha descido aos seus corações, feito, mudado e transformado a sua vida. Então, o que a gente quis dizer aqui é que o conhecimento nesse sentido, no conhecimento transformador, o conhecimento que é fruto da regeneração, o conhecimento salvífico, o conhecimento que é fruto da ação do Espírito mediante as Escrituras, esse conhecimento de Deus necessariamente precisa transformar a nossa prática, precisa ser evidenciada através da nossa prática de vida. Eu concordo que, biblicamente, algumas pessoas não tinham esse tipo de conhecimento profundamente arraigado que é fruto do Espírito. No entanto, Paulo o chama de santos. É isso que criou uma dúvida, que eu não consegui ligar essa questão. Né? Pela fala do irmão agora, o irmão de fato taxou, né, e disse que de fato é isso mesmo. Mas aí pensando, por exemplo, a igreja de Corinto, por exemplo, eu não estou conseguindo encaixar essa afirmação tácita com aqueles irmãos. Quando e no entanto Paulo chama santos, eles né? de santos, ou os próprios irmãos de Efésios de santos, tal, eu creio que Paulo tinha em mente a igreja em Efésios, mas a igreja verdadeiramente igreja, a invisível, dizer assim, dentro pelo do menos conhecimento.
A igreja, não todo membro da o- igreja de Corinto, todo Sim. membro da igreja de Efésios, Sim. mas aqueles que, de fato, tiveram suas vidas transformadas. Então, quando eu abordo o tema do conhecer e da prática aqui, eu parti desse pressuposto, talvez não tenha deixado esse pressuposto claro, gerou essas certas dúvidas. Desculpe, mesmo assim eu ainda continuei com dúvida agora, porque veja bem, tudo bem, Paulo escreveu a igreja de fato aos irmãos, aos salvos mesmo, aos transformados. Mas quando Paulo escreveu, ele escreveu a esses que estavam em falha, estavam pecando. Ele não escreveu, por exemplo, todo mundo de Roma, né? A gente aprende e entende que escreveu aos salvos ali da igreja de Roma. Mas, um exemplo. Então ele escreve exortando esses irmãos, dando a impressão que eles não estavam produzindo frutos. Entendeu, reverendo? Eu não estou criando nenhuma dificuldade, é que eu não estou conseguindo ligar Concordo esse com você. conceito de Calvino dessa maneira, embora eu creia assim, eu entendo assim, entendo dessa maneira. Mas pensando nesse conceito, aplicando a essa Olha, situação. eu entendo que as escrituras afirmam claramente que mesmo eu tendo um coração transformado, tendo conhecimento de Deus, que é fruto do Espírito, mediante as escrituras, eu ainda vou ser uma pessoa que vai ter falhas em conduzir isso à piedade, porque eu sou pecador. Então eu entendo que quando Paulo exorta os irmãos a corrigir seus erros, seus pecados, ao voltarem às práticas, a darem frutos e frutos que permaneçam. Quando há essa exortação, eu entendo que há uma pressuposição de Paulo, não de que eles não são santos, não são salvos, não fazem parte da comunidade dos eleitos, mas sim que são pessoas que, como eu e como vocês, são pessoas que têm de fato conhecimento de Deus, são regeneradas, mas que falham em levar isso a uma prática condizente. Isso é comum com a gente. Quantos de nós não falhamos em alguma área da nossa vida, mesmo tendo conhecimento salvador de Deus, mesmo conhecendo a Deus e a sua obra? Então, ou seja, aí é que eu vejo que aí é tão mais importante nós, a cada dia, revisarmos a nossa prática e a nossa crença para ver se nós estamos vivendo de uma maneira digna do Evangelho ao qual fostes chamados. Ou seja, se a gente está tendo o que a gente crê, está levando ao pois de Paulo em Romanos 2, né? Rogo-vos, pois, ou seja, se vocês creem em tudo isso, vocês precisam viver tudo isso. Sempre na presente existência, pelo pecado que habita em nós, vai haver uma falha nisso aqui. Sempre. Mas esse deve ser o alvo, né? Mesmo sendo um alvo utópico na presente existência, eu creio que quanto mais nós caminhamos para uma utopia, mais chegamos perto dela, mesmo que nós venhamos a desfrutar plenamente. Okay. Uma última questão. A primeira parte, quando o irmão falou com respeito a que culminou nessa falta de piedade ou falta de vida cristã, o irmão colocou alguns fatores culminadores, como por exemplo a questão do sagrado profano, a questão do monasticismo, e aí falou sobre o iluminismo com o racionalismo, né? É minha dúvida, eu também não estou conseguindo linkar isso, porque com a questão do racionalismo e iluminismo, eles atacavam os dogmas cristãos, né? E obviamente esses liberais deixaram de fato a vida prática, até porque Bíblia eles simplesmente colocaram ao crivo da ciência e negando milagres que o irmão falou e várias coisas. Mas e para o cristão mesmo, quer dizer, aquele que não é o cristão liberal, eu não consegui linkar, reverendo, talvez eu não tenha entendido, né, direito, não consegui linkar essa contribuição, esse impacto que o iluminismo causou, né, para romper essa vida de piedade com teologia na vida da cristandade que não aderiu ao liberalismo. Porque hoje nós colhemos essa dicotomia, e foi a última pergunta que o irmão fez agora há pouco para nós colhemos essa dicotomia hoje claramente, quer dizer, esse academicismo, né? Mas eu não entendi lá no período medieval no que é que o iluminismo impactou
os crentes sérios, sinceros, que não aderiram. A minha argumentação, em termos históricos, foi a seguinte: como o iluminismo estava ligado à produção de conhecimento, ligado ao racionalismo, como isso gerou, foi a gênese do liberalismo teológico, que tirou o transcendente da produção teológica, eu disse que alguns temas passaram a fazer parte da agenda do liberalismo teológico, que eram temas mais práticos. Por exemplo, se você vai, até hoje, numa igreja liberal nos Estados Unidos, você não vai ver um pastor pregando sobre pecado, cruz e redenção, você vai ver ele falando sobre justiça aos pobres, você vai ver, às vezes, ele falando sobre o cuidado que devemos ter com o meio ambiente, e política, e outras coisas. Aí, o que é que eu entendi historicamente? O fundamentalismo teológico, que está ligado a gente, nós somos fundamentalistas, eles respondem ao liberalismo teológico se arraigando nas escrituras. Eles se seguram nas escrituras, principalmente nos dogmas, que foi o que foi mais atacado. E ao se prender nos dogmas, historicamente, e pelo fato do liberalismo teológico ter aderido dentro de sua pauta de discussões a alguns temas como esses citados, o fundamentalismo teológico, em busca de defender tantos dogmas, fez com que tais temas passassem a ser compreendidos como alguma coisa que não fosse tão digna do nosso labor, da nossa discussão, da nossa produção. Então, nesse sentido, nos afetou. Afetou pela nossa resposta, que foi correta em si, porque nós devemos nos prender aos dogmas, mas foi não amplamente correta, porque acabou deixando de lado algumas coisas. Foi por aí. Essa parte, de fato, com aquela preocupação de preservação, acabou entrando só no academicismo. Exatamente. Que é isso, daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a piedade reformada de uma maneira geral, a gente vai ver tanto o Hermes como, por exemplo, o Martin Lloyd-Jones falando da grande tentação de nós reformados é fazer exatamente isso. É deixar alguns temas de fora. Tá bom para você. Flávio. O pastor comentou ali sobre a teologia reformada, né? E sei que a teologia reformada surge a partir de Calvino, né? Se puder me confirmar isso. Mas eu gostaria que explicasse melhor o que é a teologia reformada. A teologia reformada, ela não surge propriamente dita com Calvino. Calvino, ele é o grande sistematizador e expoente de tal teologia, né? A teologia reformada, a gente vê alguns pontos da teologia reformada já com Zwinglio, antes da própria reforma, mas Calvino sistematiza a teologia, né? E essa teologia ficou conhecida como teologia reformada quando aconteceu algo posterior. Quando a gente estuda um pouquinho mais na frente, a gente vai falar do Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi um sínodo da igreja holandesa, na cidade de Dort, por isso que vem o nome, em 1618, onde foi se debatido as 5 preceitos dos remonstrantes, que era um grupo que ficou conhecido posteriormente como arminiano, mas na verdade eles eram os alunos de Jacob Arminius, que propuseram que a teologia que até então era defendida por Calvino e pelos seus seguidores fossem revistas. Aí é quando vem os conhecidos 5 pontos do arminianismo, né? Que a eleição era incondicional, que o homem não era totalmente depravado, que a graça poderia ser irresistível, que o crente poderia perder a salvação e a mente agora... Não, a perseverança eu falei, esqueci de um. A expiação não é limitada, seria ilimitada. Então o que aconteceu? Os teólogos de Dort respondem ao arminianismo, contrariando eles e propusendo os 5 pontos do calvinismo, que são a teologia reformada soteriológica. Mas a teologia reformada em si é um princípio teológico que coloca a glória de Deus acima de todas as coisas e o fato que Deus é soberano sobre todos os pontos da história e que o nosso viver, ele deve ser um viver integral para a glória de Deus em todas as esferas da nossa vida. Ela é muito mais ampla do que isso. Um livro bom, se você quiser depois, Flávio, compreender melhor um pouquinho sobre essa amplitude do calvinismo, é um livro da teologia reformada, é um livro em português chamado Calvinismo, do Abraham Kuyper. Na verdade, o título poderia ser melhor traduzido, né, como Calvinismo. Na verdade, foram 12 palestras que o Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês, deu na Universidade de Amsterdã sobre o calvinismo, sendo ele primeiro-ministro da Holanda. É interessante que ele tinha uma proeminência social também.
e ele fala um pouco de como a teologia reformada, tendo esse princípio da glória de Deus, da soberania de Deus na salvação e na história, é uma proposta de vida que abrange todas as áreas. Mas, em suma, a teologia reformada está ligada não só à produção teológica de Calvino, mas de outros, e ela é mais sistematizada e ela passa a ser mais conhecida como esse nome a partir do Sínodo de Dort, em 1618. Então, gente, 10 minutinhos de break, daqui a pouco a gente volta falando sobre a piedade reformada, tá bom?